Hoje minha convidada aqui no podcast do Paraná Business é a Raquel Balardim. Ela que é reitora da Unicuritiba. Tudo bem, Raquel? Oi, Elô, que prazer estar aqui com você. Raquel, a gente tem um amor por ela. Você é mineira, mas hoje mora aqui no sul, né? Mas se desdobra entre os estados do sul. Mas a gente tem um amor, um pertencimento à marca da Unicuritiba que é tão gostoso quando as pessoas falam: me formei em Direito na Unicuritiba, me formei em Direito na Universidade. É tão gostoso isso. Como que é para você coordenar essa marca, né? A estratégia dessa marca num ano tão importante que são os 75 anos? Olha, Elô, a Unicuritiba é a marca do coração, né? Onde vários juristas, vários nomes importantes, nacionais e internacionais, já passaram por ali. E é um orgulho muito grande. Eu falo que 75 anos de muita história, de muita tradição, de muita consistência e, acima de tudo, de muita qualidade naquilo que o Unicuritiba se propôs a fazer, que foi o ensino superior. Então, é um orgulho enorme para mim, eu tenho uma honra muito grande, né, de assumir essa marca aqui no Paraná. E dentro da nossa estratégia, a gente vem com um desenho. Nesse ano, nós trabalhamos com os movimentos internos, né, de pertencimento, de valorização das pessoas. E agora, para 2026, a gente vai porta para fora, dando ainda mais evidência a esse nome potente que é a Unicuritiba. Muito bom. E a gente tem uma relação que é muito interessante, né? A Unicuritiba foi vendida há alguns anos para o Grupo Ânima, que é hoje um dos maiores grupos de educação da América Latina. E eu acho que o cuidado que vocês tiveram, né, como Grupo Ânima, em operacionalizar essa aquisição e mantendo os valores e a essência da Unicuritiba, a Faculdade de Direito de Curitiba, né, que muitas pessoas ainda têm esse apego à marca antiga ainda, foi um cuidado tão interessante porque vocês se preocuparam com o legado da história que foi construída, mas dando essa visão de futuro e de integração nacional que é o Grupo Ânima hoje, né? E esse é um cuidado que nós temos, né, com todas as marcas que chegam para o ecossistema. A Ânima sempre traz para o ecossistema marcas de muita tradição, muita reputação e de excelência na educação. E aqui no Paraná não poderia ser diferente, né? Então, trazer Unicuritiba para dentro da Ânima exaltou e ressaltou tudo aquilo que a gente acredita, que é transformar o país pela educação, mas com uma educação de qualidade. Né? Isso é premissa, isso está no nosso DNA, e o respeito ao legado e aos fundadores. Né? Hoje, o Unicuritiba é o que é, porque pessoas importantes, né, visionários, empreendedores, com uma visão de futuro, cada um ao seu tempo, possibilitou que o Unicuritiba fosse essa potência que ele é hoje. Sim. Então, a gente respeita muito esse legado. Com todas as marcas, a gente mantém um relacionamento constante ali com os fundadores, né? Porque se temos esse presente hoje é porque alguém construiu isso com muita excelência. Manter, né, essa excelência, acho que é o mais difícil. É, né? Isso aí. A gente assume agora, né? Nós assumimos agora em 2020, mas com muito respeito e com muita admiração, né? A toda essa história que foi construída ao longo aí dos 75 anos aqui no Paraná. Raquel, e essa construção, né, ao longo desses anos, esse legado construído com a Unicuritiba, a gente se estreitou nossa relação no último ano, vocês se tornaram mantenedores do LEAD Paraná, muito para colocar essa academia a serviço da sociedade, né? E essa relação, essa cumplicidade com o setor produtivo é um dos pontos altos, eu acredito, dentro desse novo momento, né? Aproximar a academia do setor produtivo, está muito próximo, ouvindo as dores e trazendo a solução, né? É isso. Hoje a gente tem, inclusive, dentro do Unicuritiba, o nosso hub de inovação, né, que ele se desdobra por meio de 3 projetos. Um projeto de empreendimento, de investimento em empreendedores, o nosso Titans Lab, que é um experimento onde o estudante pode inovar, e o Anima Hub, que é o nosso hub de inovação, onde a gente leva projetos de impacto para a sociedade, né, que podem melhorar
melhorar a vida das pessoas por meio da junção de pesquisa, inovação e tecnologia. Bom, o Unicuritiba hoje tem uma preocupação muito grande, né, de trazer a intervenção na sociedade que ele está inserido. Então, nós nos conectamos com a cidade por meio dos nossos projetos e por meio da nossa pesquisa também. Somos um centro universitário, né, e referência no direito. Então, hoje a nossa contribuição por meio dos congressos, das formações, dos eventos, dos projetos de extensão, o atendimento à comunidade por meio do hospital veterinário, da clínica de odontologia, isso mostra que nós conectamos verdadeiramente com a cidade que nós estamos inseridos, né? Muito no sentimento de comunidade. E hoje são 400 mil alunos no grupo, né? O Grupo Ânima, que são 400 mil alunos aqui no Brasil, né? Aproximadamente, a gente ainda estamos em etapa de divulgação de resultado, né? Passamos aí por vários momentos de crescimento, de expansão. Em 2021, a gente teve um boom aí nos nossos números com a chegada do Grupo Laureate, onde nós fizemos a aquisição desses ativos da Laureate no Brasil, né? Enquanto Ânima. Isso possibilitou a nossa expansão para diversos estados onde a Ânima ainda não tinha operação. O Rio Grande do Sul é um exemplo aqui na região sul, né? A Ânima não operava ali no Rio Grande do Sul e a partir do momento que a Laureate chega, então a gente consegue fazer essa expansão, assim como o aumento da nossa presença na educação à distância. Legal. Vocês se adequaram, né, ao momento e expandiram território, né? Isso é muito aí. Bacana. E a gente acredita muito nesse momento do ensino superior com o novo marco regulatório, né, onde ele traz aí um novo modelo de educação, que é o semipresencial, e nós saímos à frente, aprendemos muito com a pandemia, né, e já estávamos preparados para essa adequação que o novo marco nos possibilitou. Pode concluir. Não, e a gente segue muito, acreditando muito, né, muito otimista que o Unicuritiba agora, com esse novo marco, ele ainda prospera ainda mais. A gente vê um mediatismo muito grande hoje dos jovens, né? Eles querem tudo para ontem. A gente, nos comitês do LIDE, a gente discute muito, no comitê principalmente de mercado e de recursos humanos, a gente discute quanto é difícil integrar essas diferentes gerações. Hoje, uma empresa, às vezes, tem 4 gerações diferentes trabalhando na operação. E quando a gente fala desse público jovem, eles são muito imediatistas. Eles não querem mais esperar 4 anos para formar. Eles querem, né? Eles têm uma dinâmica diferente da nossa geração. Como que vocês fazem para manter esse jovem ativo, né, querendo esse crescimento profissional através da educação? E aí também, como que vocês conseguem trabalhar essa dinâmica da sala de aula, do engajamento, sem ser volátil e raso? Porque a universidade é feita para formar esse cidadão para o mercado, né? Como que vocês ponderam esse novo momento? Porque eu acho que deve ser um desafio hoje dos professores chamar atenção, colocar esse aluno prestando atenção na aula, reter esse aluno, que eu acho que é mais difícil do que angariar um novo aluno, reter esse aluno. Como que é esse desafio dessa constância nesse momento desafiador que a gente vive como sociedade? O ensino superior, ele é um desafio constante, né? Porque a gente forma o profissional que ele vai entrar na sua plena atuação para daqui 5 anos. Então, a gente tem que pensar o futuro todos os dias, a inovação curricular a todo momento, para que essa pessoa, além dela se sentir preparada tecnicamente, ela se sinta empoderada para, ao final da sua jornada, exercer com muita propriedade aquela profissão que ela escolheu. Então, a inovação curricular, ela está dentro, né, do nosso DNA. Então, a gente vem com as nossas unidades curriculares duais, onde nós trabalhamos em parceria com as empresas. O aluno pode ter essa unidade curricular dual desde o primeiro momento dele no curso, né, desde o primeiro semestre. Isso possibilita a gente trabalhar com
problemas reais, problemas concretos, né? Aplicação da teoria em prol da solução de algum problema da sociedade. Depois a gente tem os nossos hubs de inovação, né? Que são o espaço onde o aluno ele também trabalha com um problema real e prototipa algum produto ou algum serviço de impacto, né? E além disso, a gente tem aí o uso da inteligência artificial colaborando, né, com o desenvolvimento dos nossos currículos, com o desenvolvimento dos nossos professores, não no sentido de substituir, mas no sentido de apoiar, mesmo. De complementar. Ser ferramenta, né? É isso aí. Porque esse estudante hoje, que ele chega, né, para as nossas salas de aula, ele é um sujeito inquieto, ele é um sujeito protagonista e ele precisa ver sentido naquilo que ele está estudando, né? Então, o professor ele precisa trazer exemplos reais, trazer situações concretas para que ele consiga tangibilizar aquela teoria que, por vezes, está distante demais em situações do dia a dia. Mas, ao longo, né, dessa jornada, Elô, é encantador a gente ver a transformação do estudante, né? Eu tenho a oportunidade de fazer as colações de grau, estou aí há 15 anos nessa jornada, cuidando desses jovens, e quando a gente observa como eles chegam e como eles saem, né, o pensamento crítico, o desenvolvimento de competência socioemocional, isso é emocionante para nós que somos profissionais, gestores de um segmento tão ímpar como a educação. Pega um jovem e devolve um adulto, né? É isso aí, a gente trabalha com transformação, né? E essa transformação, ela não pode ser teórica, porque a vida não é teórica, né? A vida é prática, são problemas reais, e eu não posso, no meio de um problema, parar e falar assim, olha, só um minutinho que eu vou consultar a página número 2 do meu livro. A gente é demandado a resolver problema o tempo inteiro. Muito bom. Agora vamos falar sobre liderança feminina, né? O Grupo Ânima tem uma mulher incrível à frente hoje na operação como CEO, que é a Paula Araca, né? Isso. E ela é uma referência. A gente fez já evento com ela, a gente fez ela foi nossa palestrante num fórum de SG, se não me engano, e ela foi, assim, brilhante, falando sobre liderança, propósito, governança, e deve ser espetacular ter uma líder como ela, né? E eu quero entender qual que é a tua visão hoje da liderança feminina, né? Você é uma líder, você lidera ali a gestão do seu time, dos seus times, né, nas 3 operações. Você também acaba sendo uma referência para essas alunas, né? Como que você vê hoje o papel da liderança feminina nas organizações? Elô, Paula é uma inspiração, né, para a gente e ela traduz consistência e coerência, né, no dia a dia. Hoje a Ânima vive um movimento importante que nós internamente denominamos de terceira onda, né, onde o movimento Power to the Edge, as marcas pertencentes às cidades, conversando com a comunidade local, né, isso tudo é um projeto que vem sendo brilhantemente conduzido pela Paula. E eu falo muito sobre isso, né? Consistência e coerência. Não adianta a gente falar e não fazer, né? Então, é fundamental que a gente consiga, principalmente falando desse encontro de gerações que nós temos hoje, né? Nas nossas equipes, sobre a nossa responsabilidade, o meu papel hoje é extrair o melhor de cada pessoa que está ali no time, né? Nós somos uma orquestra e cada um ali fazendo o seu papel bem feito, na posição que faz sentido para ele, onde ele se identifica, enxergando um propósito, com um alinhamento de cultura, né? O sucesso, ele vem, né? E quando eu falo sucesso, é sucesso do time. São as pessoas felizes, engajadas, né? Resultado das entregas. E quando a gente olha para esse encontro de gerações, eu acho que o nosso maior desafio hoje, enquanto liderança, é saber colocar essas pessoas entregando o seu melhor dentro das características de cada geração. Porque são gerações complementares, com necessidades distintas e com características específicas. Por vezes, se eles não se entendem ali, a gente tem uma operação muito tumultuada, né? Conflituosa. Mas quando a gente consegue fazer esse grupo de pessoas trocarem experiências, um ensinar o outro e
ter essa jornada de aprendizado contínuo, a equipe prospera, né? Sim. E, claro, resultados são pessoas, né? E aí, a consequência disso é o resultado chegando na nossa operação. Sim. E é impressionante quando a gente vê, né? A gente tem dados que mostram que as mulheres, elas têm uma formação muito mais elevada do que os homens no mesmo cargo, né, no mesmo patamar. Elas buscam se qualificar muito mais, porque a mulher sempre diz, nunca estou pronta, né? A gente acha sempre que a gente está um pouco atrás. E nas universidades, há alguns anos atrás, não sei se esse número ainda acompanha, as mulheres também eram maioria na maioria dos cursos. As mulheres eram o maior número também, né? Isso ainda é uma realidade. Você vê que as mulheres, elas buscam mais essa qualificação, buscam ser mais assertivas, elas cuidam dessa formação de carreira? Sim, hoje a gente observa as nossas salas uma quantidade superior de mulheres em relação ao público masculino, né? Isso nos orgulha muito. Não que ali não seja um espaço para todos, de forma alguma, mas é muito bacana a gente ver como que a mulher vem investindo na sua formação, buscando o seu espaço, né? E eu falo que mulheres como Paula Raca, ela nos possibilita nos vermos nessas posições, né? Então, eu falo que o meu papel, o papel das lideranças femininas é mostrar que é possível, né? A gente ocupa o lugar que a gente quiser. E a gente, de um jeito diferente, com características particulares, né? E eu falo que, às vezes, a gente é malvada com a gente mesma. A gente se cobra muito. Se cobra muito, acha que nunca está preparada. Eu falo que preparada a gente até está. Talvez a gente não esteja pronto, porque nós estamos em constante aprendizado, né? Todos os dias a gente aprende, seja por meio de uma educação formal, seja por meio de um relacionamento, de um podcast que você escuta. Está sempre desenvolvendo autoconhecimento e competência técnica. Sim. Mas estar preparado, se sentir preparado para os desafios, isso muda todo o ciclo. E o nosso papel, o meu, o seu, né, mulheres que ocupam posições de liderança hoje, é mostrar que isso é possível. E empoderar essas mulheres, principalmente encorajando, né, para desconstruir essa síndrome da impostora, porque isso não pode fazer parte da nossa jornada. E é engraçado, né? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente para tomada de decisão, para olhar o redor, né? Olhar o entorno, para saber os movimentos que ela vai fazer como líder. E eu acho que a nossa geração está preparando o terreno para ser mais, não tão difícil como foi para a geração futura que está vindo, né? Eu acho que essas meninas vão ter um caminho um pouco mais amortecido, né, por nós, porque eu vejo, né, pela minha realidade, é difícil as pessoas entenderem que você é mãe, com filho pequeno, que você é casada e que você consegue ter uma vida executiva com eficiência e com resultado, mas ninguém pergunta para o homem, né, como que ele também consegue ser pai, ser esposo e ter uma carreira, né? Eu acho que tem uma coisa tão intrínseca na sociedade de separar os homens e as mulheres e as funções, né? A mulher cuida da casa, e aí o homem voa, né? Eu acho que isso está mudando. Eu acho que a nossa geração de executivas está mudando muito esse caminho, né? De modo geral, Elô, as mulheres foram formadas para cuidarem do lar, né? Essa revolução feminina, ela acontece agora nas últimas décadas. E esse movimento se dá muito por meio da educação. Então, esse boom das mulheres nas salas de aula, ocupando os bancos das universidades, ele não é uma construção fácil. Eu acho que passa primeiro por uma quebra pessoal de diversos bloqueios que as mulheres colocam para elas também, sim. Né? Então, essa superação, eu vou usar a palavra empoderamento, porque por vezes a gente precisa se resgatar e reconstruir todos os dias, né? Associado aos desafios da vida, logística, marido, filho, que são desafios reais. Isso faz com que
seja um pouquinho mais complexa a jornada feminina. Mas tem uma coisa que a mulher tem e que isso é inerente à mulher, que é a intuição, e que isso faz muita diferença para uma tomada de decisão, né? Não que nós não vamos nos basear em fatos e dados, mas sim, a intuição feminina, ela faz a diferença quando você precisa tomar uma decisão difícil, aquele olhar humanizado, né? Uma reflexão mesmo. Poxa, eu sei o que ela está passando, eu sei como é que esse cenário está... Acolher melhor, né? É isso. Acho que o meio executivo, o meio empresarial precisa de acolhida também, né? E esse olhar feminino, né, relacional, ele faz muita diferença, né? O clima da organização, quando você olha o detalhe, quando você cuida do outro, por mais que sejamos uma organização orientada a resultado, e é isso que as empresas funcionam, assim que as empresas funcionam hoje, né, você consegue trazer esse equilíbrio, né? Porque a gente olha para quem, por que nós estamos fazendo isso, não é o fazer por fazer, tudo ali tem um sentido e um propósito. Acho que propósito muda tudo, né? Quando você tem um propósito claro, você tem as metas, o direcionamento do negócio, mas acima de tudo, você tem propósito. É o que faz a diferença em qualquer negócio, né? Principalmente na educação, né? E entender, Lô, que assim, eu faço o que eu faço porque eu acredito, eu tenho convicção, esse é isso que faz sentido para mim. Né? E a mulher, ela se joga nesses projetos, nós somos muito intensas, verdadeiras, né? Dificilmente a gente não faz coisas por propósito. E a liderança feminina, ela perpassa por propósito. A gente está começando 2026. 2026 tende a ser um ano bastante desafiador, né? A gente tem eleições num cenário político brasileiro que, infelizmente, super polarizado. A gente tem Copa do Mundo, né? E a gente ainda tem uma série de feriados que vão atrapalhar muito os empresários, né? Para essa dinâmica, principalmente quem trabalha com o mercado B2B. Como que e vocês encerram 2025 na comemoração dos 75 anos e começam um novo momento, que é os próximos 75 da Unicuritiba. Quais são as suas expectativas e que são os maiores desafios também da Unicuritiba para esse ano que começa? 2026, nós focaremos ali no fortalecimento ainda mais do nosso curso de Direito, né, que é o nosso curso-chave ali da marca. Somos tradicionais nesse curso e inovadores ao mesmo tempo, né? Porque o currículo ele passa por construção, por reconstrução. Agora, em 2025, nós trouxemos uma nova matriz curricular, já conversando com temas de tecnologia, com inteligência artificial, um direito protagonista, conversando com o futuro, né? Saindo ali de pensamentos que talvez a gente precisava trazer para chamar a atenção desse jovem protagonista e que vai conversar com o mundo tecnológico e digital. Então, hoje, para 2026, a gente caminha no sentido de fortalecer o Unicuritiba ainda mais como referência no ensino jurídico, né? E com o desejo de expansão aí para o interior do Paraná, que é um estado que a gente acredita rico, né? Muito, um potencial com muita prosperidade e crescimento. Contem com o Lídia, a gente vai estar em 9 regionais ano que vem, 9 momentos diferentes aí pelo estado. Então, a gente vai estar com uma atuação muito próxima também nessa regionalização, né? Com certeza, Elo. E o LEAD é muito importante para o Unicuritiba, né? Grandes conquistas nós fizemos juntos, inclusive a comemoração dos 75 anos, né? E essa parceria, ela continua agora, com certeza, ainda mais consolidada. Com certeza. E você comentou também sobre o programa dos aluminais, né? Dos egressos da Unicuritiba, que também vai ser uma novidade que vocês vão trazer, integrar esses alunos
alunos em comunidade, né? Isso. A gente agora, em 2026, lançaremos o programa Luminai do Unicuritiba, resgatando todos os egressos do curso, criando um networking club ali para que eles possam se relacionar, trazer todo esse conhecimento para os alunos que chegam agora, né, para a nossa escola, e fazer essa troca entre gerações. É muito conhecimento, é muita competência reunida e que hoje está difusa, e que a nossa ideia é organizar tudo isso com encontros ali dentro de uma regularidade para que eles possam trocar informações, trocar conhecimento, abrir portas e se conectarem. Muito bom. Muito obrigada, Raquel. Foi uma delícia a nossa conversa. Com certeza, ano que vem a gente vai ter mais momentos como esse, mas a ideia hoje aqui foi dar esse overview, né, desses 75 anos, falar sobre liderança feminina, mas principalmente a gente colocar ali um pezinho em 2026 e mostrar o que está por vir. Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Nós somos muito felizes com o LIDE, com essa parceria, né? E o Unicuritiba vem num momento de muita prosperidade e crescimento, e a gente quer cada vez mais, né, trazer esse crescimento para o Unicuritiba, mas também para o Paraná e para o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, Elô. Muito bem, muito obrigada, Raquel. Então, nesse episódio eu conversei com Raquel Balardim, ela que é reitora da Unicuritiba, que em 2025 comemorou 75 anos e 2026 promete ser mais um grande ano desse novo ciclo de crescimento da Unicuritiba, que faz parte do Grupo Ânima. Até o próximo episódio.